Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graça e paz, boa noite, amém? Louvado seja o Senhor que se encontra presente em nosso meio. Eu quero convidar os amados a abrirem a Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Assim está escrito: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te bendizemos, louvamos ao teu santo e maravilhoso nome, por intermédio da tua maravilhosa palavra. Fala conosco, fala com o teu povo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar e sentem glorificando a Deus por esta palavra tão abençoada. O apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos em Filipos, uma cidade na Europa, próximo à região da Grécia, que era muito conhecida pelas Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, ele faz até uma certa alusão àquilo que era muito comum na região. E ele diz que existe um alvo em sua vida, e ele estabeleceu um alvo em sua vida. E ele prossegue rumo a esse alvo, em direção a esse alvo. E essa palavra me fez refletir hoje e perguntar a mim mesmo, e perpassar essa pergunta também para os amados: qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Alguém já disse que um homem sem alvo é como um barco sem vela. Ele fica à deriva, sendo levado pelas ondas do mar de um lado para outro, porque quem não sabe aonde deseja chegar, não chega em lugar nenhum. Então qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? É necessário traçarmos as nossas metas, estabelecermos os nossos propósitos e mirarmos com toda a atenção em nosso alvo. Isso me faz lembrar de uma história que eu escutei há algum tempo atrás, de um reino onde existia um mestre arqueiro que instruiu muito bem um jovem chamado Aruna, e esse jovem se tornou o maior arqueiro daquele reino, segundo as palavras do próprio mestre. E essas palavras começaram a incomodar principalmente os seus irmãos, os irmãos mais velhos, que disseram: não, nós também temos a mesma habilidade, isso é exagero do mestre, nosso irmão não é tão bom assim. A grande diferença é que Aruna, aquele jovem, era dedicado, ele fazia tudo com muito empenho, esmero, afinco, se concentrava, ficava minutos compenetrado olhando para o seu alvo, e na maioria das vezes conseguia acertar com êxito, com extrema excelência. E o sucesso incomodava, e algumas pessoas, principalmente da sua casa, já estavam atormentadas. E essa repercussão começou a, de alguma forma, chegar em todo o reino. Então o mestre disse: só há uma forma de resolver essa grande incógnita: façamos um campeonato. E aí vamos decidir, por meio de uma disputa justa, quem é o melhor arqueiro da região. E vários arqueiros se candidataram, se inscreveram e começaram o campeonato. E Aruna, em detrimento dos outros, sempre se destacando. Mas
No final, no último dia, estava Aruna e os seus 2 irmãos, que não aceitavam que ele fosse o melhor que ele. E os 3 estavam decidindo esse título de quem seria o melhor arqueiro daquela região. Seu irmão mais velho pega o arco, pega a flecha, mira sobre o alvo. O alvo era um pássaro feito de madeira com 2 olhos. Foi colocado sobre uma rocha, entre 2 árvores, e multidões aglomeradas ficavam ovacionando aquele campeonato, aquela disputa. E aquele jovem preste a desferir aquela flecha, ele é interrompido pelo mestre que diz: um momento, o que você está vendo? Ele disse: ora, eu estou vendo a rocha, estou vendo as árvores, estou vendo o céu com as nuvens, estou vendo a terra, o jardim, estou vendo as pessoas. Ok, pode ir. E ele solta a flecha, e a flecha passa bem distante do alvo. Vem o segundo irmão de Aruna, que também não aceitava que ele fosse o primeiro, e pega a flecha, concentrado, olha para o alvo, e puxa com toda a sua força, e de repente o mestre novamente diz: um momento, o que é que você está vendo? Ele, um pouco mais esperto, disse: evidentemente deve existir alguma sabedoria por trás desse questionamento. Se eu estou vendo as 2 árvores, estou vendo a rocha, estou vendo o meu alvo em cima da rocha. Ok, pode ir. Ele joga a flecha e acerta na rocha. Chega a vez de Aruna, e como todos, pega a flecha, coloca na corda, no ar, puxa, com toda a elasticidade possível, e mais uma vez é interrompido, como os outros. Um momento só, o que é que você está vendo? Eu estou vendo o pássaro. E a rocha? Eu estou vendo o pássaro. E as árvores? Eu estou vendo o pássaro. E o céu com as nuvens? Eu estou vendo o pássaro. E as pessoas? Eu estou vendo o pássaro. Ok, pode ir. E ele solta aquela flecha, e a flecha vai exatamente no alvo, entre os olhos daquele pássaro de madeira. E ele conseguiu o seu alvo, porque ele foi capaz de concentrar toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua habilidade em um só propósito. A pergunta aqui é: o que você está vendo? Tantas coisas acontecem no dia a dia para nos distrair, para tirar o nosso foco, para nos fazer esquecer quem verdadeiramente é o nosso alvo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre um alvo sublime, um alvo transcendente. Ele nos diz por meio dessa passagem que o nosso alvo é Cristo. Cristo é o alvo de todo verdadeiro cristão. É para Ele que nós devemos olhar em todo o tempo, não importa a turbulência, a tribulação, a tempestade. A quem você está vendo? Para quem você está olhando? Jesus é o nosso alvo. E por essa razão ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás se ficam, prossigo para aquelas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz: o meu alvo é Cristo. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu estabeleci um alvo na minha vida. E o meu alvo é Cristo. Às vezes as pessoas me perguntam: quem é que você está vendo? E eu respondo: Cristo. Quem é que você está vendo? Cristo. Não sou movido
nem por críticas, nem por elogios. Sou movido por Cristo. E é por Ele que nós devemos ser movidos. Por Cristo. E para que a sua vida cristã seja satisfatória, que você venha alcançar, digamos, até a expressão o sucesso mesmo, para que você não venha viver uma vida de superficialidade, na mesmice, é necessário você estabelecer Cristo como propósito e aprender com o apóstolo Paulo as lições aqui. Se Cristo é o seu alvo, a primeira coisa que você deve fazer é esquecer das coisas que para trás se fica. Isso é lindo, não é, gente? Parou para perceber? Esqueço-me das coisas que para trás se fica. Tem que se desapegar, irmão. Tem que se desapegar. Quantas pessoas não estão aí escravizadas no passado, nas lembranças, vivendo nostalgia de um tempo que passou, de uma época que não volta mais. E o interessante é que o apóstolo Paulo nos diz, esqueço-me das coisas para trás, se fica, mas ele não entra no critério, destinando somente as coisas ruins, não é? Mas boas também. Quando você só lembra das coisas más, você fica uma criatura amarga. Mas quando você lembra somente das coisas boas, você fica uma criatura saudosista. Você deixa de viver o melhor de Deus para o nosso tempo, porque você agora, naquela época, naquele tempo, com meus 30, hoje eu já estou nos 60, 40, 50, 60, 70. Quão terrível é chegar a essa fase 200, né? Eu estou chegando lá. Depois que o pastor Rodolfo for, eu chego. Hoje a gente estava no cemitério, gente. Eu olhei para ele e disse assim, pastor, eu acho que eu vou cantar aquela música no seu funeral. Mais perto eu quero estar. Ele disse, pastor, eu posso cantar no seu primeiro. Enfim. Qual é o seu alvo? Se Cristo for o seu alvo, você tem que esquecer das coisas que para trás se ficam. E aí, meus irmãos, quantas pessoas deixam de viver uma nova história, porque ainda estão tentando rabiscar aquelas páginas envelhecidas. Esqueço-me. Seja boa, seja ruim, agradável, desagradável, confortável, desconfortável, passou. O dia de Deus é hoje. A Bíblia nos diz no Salmo 90, diz, ensina-nos, Senhor, a examinar os nossos dias para que venhamos alcançar coração sábio. Então entender que o dia de Deus é o hoje, é o já. Amém? Então esqueço das coisas que para trás se ficam. A Bíblia nos fala de um homem chamado José que sofreu muito, foi traído pelos seus irmãos, abandonado da pior forma, da pior maneira, foi colocado em uma cisterna, no cárcere. Seus irmãos ainda enganaram seus pais, o venderam, enganaram seus pais, dizendo que o animal tinha o matado. E ele vai para uma outra terra, para um outro povo, uma cultura totalmente distante, diferente, um novo idioma. Se coloque um pouco no lugar de José, você logo perceberá que não foi fácil, sozinho, sem ninguém. Tudo por ser vítima, de inveja. Tudo por ser refém de um ódio dos seus próprios irmãos, dos seus próprios familiares. Aquele indivíduo tinha tudo para ser um complexado, traumatizado, frustrado. Mas a Bíblia diz que ele sonhava em todo o tempo. Ele não ficou preso às coisas do passado. Aonde foi, ele começou a prosperar, ele começou a crescer, ele começou a fazer a diferença sendo diferente. E a Bíblia nos diz que, resumindo a história, ele prosperou na terra estranha, se tornou um dos homens mais importantes, mais influentes. E quando ele tem o seu filho, quando ele tem o seu primeiro filho, primogênito, ele dá o nome de Manassés, cujo sentido desta palavra no hebraico é esquecimento. E com aquilo, ele queria dizer, eu quero viver uma vida sem marcas, sem cicatrizes, sem manchas.
É isso que nós precisamos, meu irmão. Se você deseja, sabe, alcançar o seu alvo, ser bem-sucedido na sua vida, você precisa esquecer o que passou e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas no céu, na terra, aqui, em qualquer outro lugar, no presente ou no futuro, os céus conspiram ao nosso favor quando nós amamos ao Senhor. Esquecer, é o que nos diz a Bíblia em Isaías 43:19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas, porque eu, o Senhor, faço coisa nova. Estarei colocando caminhos no deserto, rios no ermo. Sempre que eu cito essa passagem, eu comento isso, porque não existe caminhos no deserto, não existe rios no ermo. O ermo é terra de sequidão. Mas Deus é Deus, Ele abre caminho aonde não existe, e Ele faz da terra seca mananciais de bênção. É isso, mas para que isso venha acontecer, é necessário o quê? Desapegar, irmão. Desapega, se desprender das coisas que passaram. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Depois ele nos diz o seguinte: mais uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás se fica, avançando para as que diante de mim estão. Agora ele nos ensina outra realidade. Se desprendeu do passado, agora é prosseguir para o futuro, para o amanhã. Você hoje é resultado do seu passado. Se você não está satisfeito, comece a entender que o amanhã será justamente o resultado do hoje. O apóstolo Paulo estabelece agora um propósito: eu vou avançar. É interessante que ele não fica na inércia da letargia. O sentido da palavra oração é orar mais ação, e ele diz uma coisa eu faço, ele faz, e depois ele diz bem assim, avanço. E esse fazer o leva a avançar para as coisas que estão diante dele. Houve um personagem na história chamado Eric Liddell. Em 1981 foi lançado o filme dele, A Carruagem de Fogo. Trilha sonora muito comovente. Trata-se das Olimpíadas que ocorreu em Paris, na França, em 1924. E ele, no atletismo, como um grande velocista, ganhou aquelas Olimpíadas. As pessoas ficaram comovidas porque ele não era um dos candidatos, nem muito menos um dos indicados a ser candidato. Mas o perguntaram: por quem você corre? E ele respondeu: eu corro para que Cristo seja glorificado em minha vida. Ele tinha esse propósito. Esse era o alvo, de fazer o que fazia para que o nome de Deus de alguma forma viesse a ser reconhecido através da sua vida, através da sua história. Ele colocou Cristo como seu alvo. Ele colocou Cristo como seu propósito. O apóstolo Paulo, por falar disso, ele fala com experiência de causa, com respaldo. Ele fala com total segurança, porque ele diz bem assim: tudo que eu tinha como ganho, tudo. E o que ele tinha como ganho? Ele era um cidadão fariseu, um cidadão romano, ele era poliglota, influente, instruído aos pés de Gamaliel, certamente uma pessoa do alto expoente da sociedade, sem sombra de dúvida. Mas ele diz: tudo que eu considero como ganho, eu considerava como ganho, hoje eu tenho como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ser achado nele sem justiça própria. Abdicou de tudo, se desprendeu de tudo, porque fez de Cristo o seu alvo, fez de Cristo o seu propósito. O alvo é Cristo, irmão. Porque eu digo a você: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e no final da sua vida perder a sua alma? Do que adianta construir impérios, acumular títulos, colecionar riquezas, patrimônios, propriedades, e no final da sua vida perder a sua alma? Hoje, como já dissemos e torno a repetir, estávamos no cemitério, e a andar por aquelas ruas, por aquela calçada, me faz lembrar da palavra do apóstolo Paulo, que diz: se a nossa esperança em Cristo fosse apenas nesse mundo, nós seríamos o mais miserável dos homens. Eu comentei com o pastor Rodolfo, eu não sei se eu quero, na volta de Cristo, ser arrebatado aos céus, viver essa experiência de ter o corpo transformado em glória, onde aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, onde a morte será tragada pela vitória, algo repentino, de imediato estaremos com Ele nas nuvens. Ou se eu desejo vir com o seu exército de anjos, porque a Bíblia nos diz que Ele virá no trono entre as nuvens com um exército de anjos, e à sua direita estarão todos os salvos de todas as eras, regiões, tempos, lugares, e a gente lá de cima presenciando tudo isso, o céu se rasgando como um pergaminho. Eu disse a ele: lembra, o primeiro lugar a ser visitado será o cemitério, que a Bíblia nos diz que os mortos ressuscitarão primeiro, corpos que já estão em cinza devido à putrefação e decomposição, corpos que nem já existem mais, que se pulverizaram no tempo, no espaço, através de um milagre vão simplesmente se reunir diante do som da trombeta. Eu não sei se eu quero estar aqui embaixo ou se eu quero estar lá em cima. Diante desse dia de glória, a única coisa que eu sei é que meu alvo é Cristo, e eu não posso me afastar, me desviar, me distanciar desse alvo, porque se isso acontecer, eu não vou estar na igreja arrebatada, nem na igreja redimida. Nosso alvo é Cristo. Isso não é utopia, não é fábula, não é lenda, não é história da carochinha, não, irmão. A palavra está se cumprindo. Estamos evidenciando os últimos dias. Jesus está voltando, e mais do que nunca precisamos firmar quem é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Amém? Cristo é o seu alvo. Então, eu não sei o que você sonha profissionalmente, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, familiarmente, desde que Cristo seja o seu alvo, e desde que você seja igual a Eric Liddell. Se você for ser um bom advogado, seja para a glória de Deus. Se você for ser um bom médico, seja para a glória de Deus. Se você for ser um bom jardineiro, seja para a glória de Deus. Se você for casar e pretende ter 5 filhos, tenha para a glória de Deus, né? Se você pretende ter apenas um, faça para a glória de Deus. Seja lá o que for que você escolher ou optar, de acordo com a direção de Deus, faça para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para que Cristo venha ser sempre o seu alvo. E não desista das suas conquistas, não desista dos seus sonhos. É Deus que nos faz sonhar. Deus, Ele surpreende, gente. Ele surpreende. Eu não sei qual é o teu alvo. Nós temos tantos outros alvos. Cristo é o nosso alvo espiritual, mas eu sei que você tem alvos. Eu não sei qual é o seu alvo, mas não desista. Lembre de Aruna. O que é que você está vendo? Estou vendo somente o pássaro. Estou vendo somente o meu alvo. Qual é o seu alvo? Eu vi certa feita uma história de Michael Jordan. O pastor Rodolfo me relembrou essa história, muito bonita. Antes dele ser um dos maiores jogadores de basquete do mundo,
colégio interno, seus colegas iam dormir, ele ficava com a bola da basquete, sozinho na quadra. Ele, segundo o seu próprio relato, os ratos e as baratas. E interessante que ele é considerado o homem que mais acertou cestas e também o homem que mais errou. Isso porque é o que mais tentou. Você sabia que Thomas Edison, antes de desenvolver a lâmpada em seu formato original, ele tentou 9.999? E alguém o questionou: você vai chegar a 10 mil? Ele disse: vou, porque cada vez que eu tento mais eu me aproximo da perfeição. Você tenta uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, já quer desistir? Já quer desistir? Você sabia que Albert Einstein dizia que 90% das conquistas é transpiração, os outros 10% é inspiração? Tem que suar, meu amigo, tem que ralar, tem que batalhar. Basta ver a vida dos grandes gênios. Foram aqueles que mais se dedicaram. E Michael Jordan ficava lá tentando acertar a cesta de longe, de uma outra posição, de outros ângulos. E sempre quando ele estava desanimado, cansado, diz ele que ouvia a voz do Espírito Santo. Não era isso, pastor? E dizia: tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. E um dia, em uma disputa, faltava poucos minutos para acabar o campeonato, e ele ainda no banco, não era famoso, foi substituído, entrou de último momento, e eles estavam perdendo, estavam em desvantagem, mas uma cesta salvaria aquele jogo. E ele recebe aquela bola, sabe, o relógio já programado, mostrando a contagem regressiva. E ele recebe aquela bola e o pessoal, os seus colegas: passa a bola, passa a bola, passa a bola, passa a bola. E eu vi a voz de todo mundo, e o técnico: passa a bola. E a multidão: passa a bola. E ele teve que fazer uma escolha: se ouvir o técnico, se ouvir os colegas, se ouvir a multidão, ou ouvia a voz do Espírito que dizia: tente outra vez, tente outra vez. E ele pega aquela bola e decide escolhe ouvir a voz do Espírito e arremessa aquela bola. Dá até para ver ela entrando em câmera lenta. O alvo, aquele é meu alvo, aquele é meu objetivo. Sexta. Seu time venceu, e a partir dali ele nunca mais foi o mesmo, e até hoje o mundo conhece a sua história. Sabe por quê? Porque ele decidiu, ele escolheu ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Na vida virão muitas pessoas para dizer para você: passa a bola, passa a bola, passa a bola, mas você tem uma escolha a fazer. E o Espírito Santo te diz: tente outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. O apóstolo Paulo deixa isso registrado, sendo inspirado por Deus, ao ponto de dizer: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás passaram e ficaram, e avanço para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Cristo é o nosso alvo. Na antiguidade, deixa eu dizer um detalhe para você aqui: só participava dos Jogos Olímpicos quem era grego. Jogos Olímpicos começam na Grécia. E entre as modalidades esportivas, começa por meio do atletismo, mas existia o arco e flecha. Existia essa modalidade lá. E só poderia participar quem era grego. O apóstolo Paulo faz uma alusão, uma analogia bem interessante aqui. Que a pessoa não participava para ser grego, mas por ser grego é que ela participava. O que o apóstolo Paulo quer dizer
aqui é que a gente prossegue para o nosso alvo, não para sermos cidadãos dos céus, mas por sermos cidadãos celestiais, é que nós prosseguimos para o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. E como disse Eric Liddell, é por Ele que eu corro, é por Ele que eu luto, é por Ele que eu vou além, é por Ele que eu me esforço, para que o nome dEle venha ser glorificado em nossas vidas. Quem pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus? Tem uma coisa para te dizer, querida, olha bem para mim. Segura essa. Tente outra vez. Assim diz o Espírito de Deus. Tente outra vez. Não importa quantas vezes você tentou. Tente outra vez. O fim vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou o fim. Você pensa que Deus está demorando. Deus na verdade está caprichando. A tua vitória é certa. Lembre-se que existe um alvo. Prossiga em direção a esse alvo para a glória de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.